Hoje, a gente vai falar do meu tema favorito na matemática. E para celebrar, eu trouxe pra gente uma balança. Não tem como a gente não ficar animado quando a gente fala de equações. Equações é simplesmente o nome de alguma coisa que a gente tem dentro de nós e sempre teve dentro de nós, mas nunca percebeu. A gente usa o conceito de equações desde pequeno para entender o mundo e suas leis. Quando a gente coloca o dedo em algo quente e sabe que se a gente deixar ele lá por muito tempo vai começar a queimar, a gente está equacionando o tempo com que a gente fica com o dedinho lá com o calor que a gente vai sentir. Isso é uma equação que descreve uma função, que é um tema que a gente vai falar no próximo vídeo. Porém, não deixa de ser uma equação. Quando a gente paga o absurdo de R$4 num salgado, a gente relaciona o valor do salgado com uma quantia específica em dinheiro. A palavra relaciona pode ser substituída pela palavra equaciona, que quer dizer que a gente atribui um valor de R$4 a um salgado, ou seja, valor do salgado igual a R$4. Numa equação, como o nome sugere, a gente sempre vai estar tratando de igualdades. Em matematiquês, a gente coloca as quantidades em dois lados diferentes de um sinal de igual. De certa maneira, a gente já está fazendo isso desde o primeiro vídeo. Quando eu escrevo uma certa conta, por exemplo, 2 elevado a 3 igual a um ponto de interrogação, apesar de não saber exatamente o que o ponto de interrogação vale, eu sei certamente que ele vale a mesma coisa que 2 elevado a 3. Em geral, os matemáticos adoram usar as letras menos usadas na escrita para nomear as coisas, como por exemplo x, y e z. Então, para colocar a expressão anterior no contexto da matemática, a gente pode dizer que 2 elevado a 3 é igual a 1x. E resolvendo a conta, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Sabemos que x é igual a 8. Uma vez que sabemos uma igualdade, a gente pode transformar ela como a gente bem quiser. Basta a gente respeitar o fato de que os dois lados são sempre iguais. Vamos pegar nossa balança de novo. Se eu tenho um saco de arroz, eu coloco numa balança e ela me mostra 5 quilos. A informação que eu tenho é um saco de arroz igual a 5 quilos. O que acontece se eu colocar mais um saco de arroz? Isso é, o que acontece se eu multiplicar o lado esquerdo da minha equação por 2? Quantos quilos nossa balança vai mostrar? Certamente, você sabe que ela vai mostrar algo em torno de 10 quilos. Você vê o que acontece? Se eu multiplico um dos lados da minha equação, o outro lado tem que ser multiplicado pelo mesmo valor. Dessa forma, a gente mantém a igualdade. Teria algo muito estranho com a balança se ela ainda marcasse 5 quilos, vocês não acham? O mesmo vale quando a gente fala de divisões, somas, subtrações e quaisquer outras operações que a gente fizer com uma equação. Vamos fazer uma equação estranha aqui. Se eu te digo a seguinte equação, x igual a 1 sobre 2. A gente sabe o valor de x, que é 1 sobre 2 ou 0,5. Então, se eu fizer como eu fiz com um saco de arroz e multiplicar os dois lados por 2, a gente vai ter a seguinte equação, 2x igual a 1, que é a mesma coisa. 2 vezes 1 sobre 2 é igual a 1. A gente pode ver isso de um jeito bem legal, aplicando a mesma coisa, só que dessa vez a gente divide os dois lados por 2. Então, 2x dividido por 2 igual a 1 dividido por 2, que é, simplificando, x igual a 1 sobre 2. Por caso de somas e subtrações, a gente pode somar um valor qualquer dos dois lados, por exemplo, 7, e ter a mesma equação ainda. X mais 7 igual a meio mais 7. Somando, x mais 7 igual a 7,5 ou 15 sobre 2. Isso continua trazendo a mesma informação de antes. A gente pode checar isso, mais uma vez, subtraindo 7 dos dois lados. E a gente obtém x mais 7 menos 7 igual a 15 sobre 2 menos 7. Simplificando, a gente tem x igual a 15 sobre 2 menos 14 sobre 2, que é x igual a 1 sobre 2. Vamos refletir aqui um pouquinho. O que a gente acabou de fazer é usar uma verdade que a gente conhece, que é x igual a meio ou x igual a 0,5, e colocar em notação. E observar que se a gente fizer a mesma coisa dos dois lados da equação, a gente não vai mudar a mesma verdade que a gente conhecia no começo. A gente consegue usar esse raciocínio, por exemplo, para fazer conclusões a respeito de certas coisas.
Vamos supor que x é o preço de uma bala, em reais. Então, x igual a 1 sobre 2 ou 0,5 quer dizer que uma bala custa 0,5 reais, que é exatamente 50 centavos. Sabendo que uma bala custa 50 centavos, a gente pode saber o preço, por exemplo, de 7 balas. Basta a gente fazer 7 vezes x, que dá 7 dividido por 2, que dá 3,5. Então, 7 balas custam 3,5 reais. A gente vai ver que as equações são fundamentais para a gente entender qualquer coisa dentro da matemática. Então, busque verdades do seu dia a dia que têm forma de equação e brinque com elas, somando, subtraindo, multiplicando e dividindo os dois lados de forma igual e vendo que essa verdade não muda. Quando você pegar um pouquinho de prática, você vai ver que o conceito de equações é tão natural quanto saber que se você for comprar 10 salgados na cantina, vai doer bastante no seu bolso.